A fatologia na sétima linha, se podia aprofundar aqui a ausência do detalhe essencial. Esse detalhe essencial, ele não é uma coisa simples, porque ele aparece realmente com o trabalho, com a mão na massa, com a pessoa mexendo ali constantemente na obra dela. Nem sempre esse detalhe essencial aparece de cara no começo, porque a obra ela vai evoluindo, ela vai amadurecendo com o tempo, com as exposições que ela faz, ela traz um verbete aqui, ela faz um artigo, ela faz um debate, uma exposição, um curso, e isso vai aparecendo com a própria demanda que as pessoas vão trazendo muitas vezes. E aí é que ela vai chegar às vezes no essencial, porque muitas vezes ela pensa que o essencial é algo que tem a ver com aquilo que ela pensa, mas às vezes não é. Às vezes o essencial é outro ponto que ela não viu ainda, ou viu, mas não deu tanta importância. Então, esse detalhe do essencial, eu vejo que a fase mais séria aí é justamente nessa finalização da obra, porque é ali que a coisa fica bem evidente. E nesse caso que eu vejo, já que está na fase da finalização aqui, que a gente está colocando, às vezes esse detalhe essencial é um parágrafo a mais, uma página a mais, que vai fazer toda a diferença naquele conteúdo que às vezes já está aprovado, já está bem revisado e que precisa para ressaltar e dar força à obra. Tá? Então, eu posso citar um exemplo pessoal aqui. No caso do JK, esse detalhe do essencial, que eu demorei um pouco a perceber isso, foi aquele capítulo da conscienciometria do JK. Aquele capítulo, eu não tinha aprofundado ele já tinha sido aprovado, mas ele estava, vamos dizer assim, ele não tinha sido detalhado como ele está hoje. Né? Pode ser ainda mais detalhado do que está. Mas o que acontece é que, do modo como ele está, que ele estaria, né, assim, antes de publicar, se eu deixasse do modo como estava, ia perder muita informação interessante, ia perder uma parte significativa da obra, que é entender a personalidade dele. Né? Então, esse detalhe do essencial vem, e eu recebi esses feedbacks dos revisores. Né? Olha, aprofunda mais aqui, e às vezes nem é uma revisão assim crítica e tal, mas aprofunda, isso aqui é interessante, por que você não vai mais a fundo? E às vezes aquilo é essencial, e vários revisores vão te passando aquele feedback, você não dá aquela importância, porque tem outras coisas mais sérias para ver, às vezes, de forma, ou coisa de erro e tudo mais, e você passa batido aquilo. E eu vejo que hoje, nesse ponto, avaliando os feedbacks, avaliando o curso, o que a pessoa ressalta para ela, esse é um capítulo que é um dos capítulos essenciais do livro, e que eu detalhei um pouco mais, já estava escrito, mas eu detalhei um pouco mais no final. Isso que eu ia perguntar, porque uma que você recebeu da revisão, né? E era uma coisa importantíssima. Alexandre. Sim. Por favor, você poderia comentar na página 9, o item 18, sobre a recim? Poderia ampliar? Sim. O desprezo em relação ao impacto do travão proveniente de falta de recins indispensáveis para o posicionamento interassistencial teático dos princípios defendidos na obra pessoal. Esse é um dos pontos que eu considero um dos mais sérios em todas as fases. Ou a falta de tudo. A parte do processo do desassédio da produção. De tudo. Mas o que eu vejo aí, o principal, é esse item que está destacado aí, recim. Né? Toda obra escrita, no caso de um livro, aí, que é uma coisa mais relevante, de mais impacto, ela exige uma recim do autor. Né? Não só uma recim, mas acho que várias recins. E isso a gente observa na prática, acho que é até um ponto consensual aí dentro da Editares, da Unescom, quem aí está mexendo com isso, percebe claramente isso, que tem certos pontos, o livro não avança se não houver essas recins. Né? E isso vem de uma forma muito natural e a pessoa encara ou não. Né? Isso, ela não precisa ficar preocupada com isso porque vem. Né? Aquilo aparece espontaneamente com o próprio trabalho. E aquilo, mas é fácil de alguma forma, identificar a origem de identificar? Qual é a recim que é necessário? Eu posso te dar alguns exemplos aqui. Tá? Na fase, por exemplo, da escrita do livro, já aparece a primeira recim que eu vejo,
que é a pessoa criar uma rotina para escrever. Isso já exige uma recim, que é a pessoa sentar na cadeira e fazer. É uma coisa tão simples, mas que se a gente for avaliar o nosso dia, nem sempre é. Então eu estava falando aqui antes, né, que cada livro é como se você ressomasse de novo e começasse tudo do zero. É mais ou menos isso. Então, quer dizer, eu tenho 2 livros aí, só que não quer dizer muita coisa, porque como eu estou num momento diferente na minha vida hoje, num outro contexto profissional, com uma outra rotina, você tem que recomeçar tudo de novo, porque é tudo diferente. Claro que você não vai recomeçar do zero, né? Você tem algum know-how, alguma coisa, mas é como se fosse do zero. A sensação que dá é que tudo de novo, é como se você tivesse ressomado, aí você tem que aprender a andar, falar, tudo de novo, porque o livro começa do zero, né? Então, esse ponto, por exemplo, na questão aí, a Ivone perguntou do que eu estou escrevendo, né, atualmente, esse é um ponto que eu estou passando no momento, que é assim, conseguir instalar uma rotina de escrita novamente que eu tive, de pesquisa, né, que eu consegui fazer isso com os 2 livros, e eu estou querendo fazer novamente essa rotina, não tendo ainda as condições ideais, mas tem que fazer, né? Então, esse é um momento, esse é um exemplo de recim que eu passo mais uma vez, no 3º e no 4º livro, e aí sim vai, né? E aí, qual que eu vejo que é o ponto da recim? A mais comum, as desculpas, né? Então, qualquer desculpa que a pessoa arruma na questão para justificar a não rotina dela na escrita do livro dela, se ela considera uma prioridade, tá, gente? Estou falando aqui da pessoa que fala, não, eu quero escrever um livro, eu quero desenvolver, isso é uma prioridade, isso está entre as minhas 3 primeiras prioridades da minha vida hoje. Então, acho que essa pessoa, se ela ainda está dando desculpas, muitas desculpas, ela está precisando de alguma recim. E essa recim é encarar alguma coisa que ela precisa fazer, mudar, para implantar na rotina dela o hábito da pesquisa, da escrita, né? Então, esse é um ponto muito interessante que eu destaquei, porque é o momento que eu estou hoje, que eu já sou autor de livro, mas eu estou de novo engatinhando. Então, numa fase específica que exige isso, né? Então, mais uma vez, e aí você tem que pensar nas particularidades daquele momento e deixar as desculpas de lado para começar a engrenar com isso daí, né? Enfim, aí tem várias fases, né? A outra fase que eu vejo são as fases dos feedbacks, que também não é fácil. Quando você então já começa a ganhar o teu livro, ele vai, deslancha, ele ganha um corpo, e aí você acha que já deu o máximo de si, e aí você começa a receber seus primeiros feedbacks, e não é bem aquilo que você estava imaginando, né? Isso é algo que pode ser extremamente frustrante para o pré-autor, porque às vezes ele acha que está ao máximo, e dentro da visão dela, ela deu o máximo de si, e às vezes deu mesmo, só que não é assim, né? Então, uma coisa é como você enxerga a tua obra escrita, outra coisa é como outras pessoas estão vendo. Esse é um outro ponto de recim sério também, né? E aí as revisões, eu vejo que o que vai exigir, isso que eu estava comentando com a Tânia agora há pouco, cada trabalho exige uma quantidade de revisões específicas, algumas vão exigir muito mais, né, do que outras. Então, são aspectos aí que eu vejo, são vários recins que a pessoa vai passando. E outra coisa, às vezes recins de teática também, né? Ela vai colocar um ponto no livro dela que ela não tem tanta teática assim, né? Alexandre, esses são pontos, então, que depende do caso, em cada um vai ser uma história. É importante até participar desses eventos, vai ter a Semana da Escrita e tal, que aparecem essas experiências de outros autores, outros pré-autores, e você vê a diversidade que tem em cada caso. É bem singular, mas aparece. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira.
uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.